Bolsonaro de genocida é liberdade de expressão. Inclusive o discurso dos bolsonaristas é o discurso da liberdade de opinião. Mas, meus amigos e minhas amigas, o PL, partido do Bolsonaro, moveu uma ação contra o Lula, alegando que o Lula e o PT estão propagando discurso de ódio contra o Bolsonaro e atacando a imagem do presidente. Eles são contraditórios. Defendem liberdade de ofensa contra os outros, mas quando falam a verdade sobre o presidente da República, eles movem a ação na justiça. Mas perderam e vão continuar perdendo. Bom, o caso envolve um evento lá em Teresina, no Piauí, que na verdade foi uma reunião, uma multidão de apoiadores do Lula no dia 3 de agosto deste ano de 2022. Em que o Lula chamou o Bolsonaro de genocida. Aliás, genocida é também um dos apelidos que pegaram no Bolsonaro. Bom, o apelido mais recente agora, todo mundo sabe, é Tchutchuca do Centrão. Mas vamos lá, dizer que o Bolsonaro é genocida faz sentido, está totalmente de acordo com o embate eleitoral de 2022. Tanto é que o Ministério Público Eleitoral defendeu, em parecer enviado neste sábado, dia 20, ao Tribunal Superior Eleitoral, que o ex-presidente Lula não cometeu infração eleitoral ao se referir ao Bolsonaro como genocida. No parecer, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonetti Branco, ele entendeu que as declarações do Lula sobre Bolsonaro não apresentam irregularidade eleitoral. Na verdade, é liberdade de expressão e é um debate necessário. Isso tem que ser falado. Sabe por quê? Vamos relembrar o motivo de se chamar o Bolsonaro de genocida. Na pandemia, todos se lembram, as atitudes erradas do presidente Bolsonaro podem ter tirado a vida de 400 mil pessoas no Brasil. Vamos relembrar um fato que foi noticiado pela imprensa. Eu vou colocar aqui para os amigos e amigas uma matéria publicada pela agência Senado no dia 25 de junho de 2021. Ouça a matéria e entenda por que se diz que Bolsonaro é genocida. Com base em estudos, a diretora executiva da Anistia Internacional e coordenadora do Movimento Alerta, Jurema Werneck, declarou que 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas no país. Segundo ela, a falta de uma coordenação do governo federal resultou na não testagem em massa e na disseminação do vírus. Uma é a redução da transmissão. Vamos tentar impedir a redução da transmissão. E como poderia ter sido feito isso? Como poderia se fazer isso? Através de uma técnica básica da saúde pública, a vigilância epidemiológica. A testagem para a identificação daquelas pessoas que estão infectadas, fazendo busca ativa, procurando. O vírus está em algum lugar, a gente tem que ir atrás, tem que encontrar, tem que testar. O epidemiologista Pedro Halal apontou o estímulo ao tratamento precoce e a demora na compra de vacinas pelos resultados da pandemia no país. Especificamente o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95.500 mortes e logo depois outros pesquisadores analisaram os dados, não especificamente dessas vacinas, mas o ritmo da campanha de vacinação que teria sido caso tivéssemos adquiridos, e eles estimaram 145 mil mortes, especificamente pela falta de aquisição de vacinas tempestivamente pelo governo federal. Os dois especialistas condenaram a tese da imunidade de rebanho e responsabilizaram o presidente Bolsonaro pela piora nos números por declarações contrárias à ciência. Eles destacaram que o Brasil não passou por ondas da pandemia porque os números sempre estiveram elevados e alertaram que sem a vacinação, mesmo em ritmo lento, haveria uma piora do quadro. Os especialistas mantiveram a recomendação para o uso de máscaras e defenderam um lockdown de 3 semanas. Nesta sexta-feira, a CPI vai ouvir o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, pressionado para acelerar a compra da vacina indiana Covaxin.
Também prestará depoimento o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que levou as denúncias de irregularidades no contrato ao presidente da República. Ao citar o preço mais alto, o adiantamento do pagamento, a falta de autorização da Anvisa e a intermediação de uma empresa para a aquisição da Covaxin, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a oitiva desta sexta-feira inaugura uma nova fase das investigações de denúncias de corrupção. Os elementos dão conta de que pelo menos alguém tentou pedir a antecipação de 45 milhões de dólares, 230 milhões de reais. O crime pode, como estava sendo alegado pelo governo, não pode ter sido consumado, mas houve claramente um crime tentado e existe uma nota de empenho de R$1 bilhão. Quem conhece um pouco a administração pública sabe que empenho é quando se faz a previsão de um pagamento determinado. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que a Polícia Federal está investigando as denúncias. Até agora não vi nenhum dado que aponte para a prática de fraude, de favorecimento ilícito, para a prática de corrupção. O que houve ali foi uma troca de mensagens que veio da empresa indiana, uma informação equivocada, e que um outro funcionário questiona a empresa corrige a informação e o processo avança. Houve um pré-contrato condicionado à liberação da vacina, mas não houve ainda a chegada de vacina e, portanto, não foi pago nada em relação a esse contrato. Os senadores devem aprovar a convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, que declarou que nem um centavo foi pago pela vacina indiana. Da Rádio Senado, Érica Christian. Meus amigos e minhas amigas, Bolsonaro faz mal para o Brasil. A pandemia matou quase 700 mil pessoas e na presidência da República, Bolsonaro pouco fez para evitar essas mortes. Inclusive, ele até fez chacota com pessoas que se contaminaram pela Covid. Diz também que era uma gripezinha. Atrapalhou o processo de vacinação, que só andou, verdade seja dita, depois da CPI da Covid. Então dizer que o Bolsonaro é genocida não é somente um ato de liberdade de expressão, é também uma constatação. Que o Lula continue dizendo isso em todos os comícios. Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende e esse é o podcast A Voz do Cerrado. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Siga a nossa página no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo que tem todas as nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo podcast.